Hoje estamos no sexto dia de 31 dias de propósito, 31 dias de devocionais juntos. São 31 dias que vai exigir da gente, vai exigir desafio, vai exigir comprometimento. Não é fácil todos os dias acordar às 6 horas, mas eu acredito que tá desenvolvendo em cada um de nós uma disciplina totalmente diferente, né? E tem sido muito gratificante para mim. E hoje é o nosso sexto dia. Temos aí mais algumas jornadas pela frente, né? Mas eu acredito que vai produzir em nós um momento muito gratificante, né? E para quem não acompanhou, lá no meu perfil tem um link dos primeiros dias. Helena, eu quero fazer o propósito com vocês, mas eu não consegui acompanhar as primeiras lives. Não tem problema, eu estou subindo tudo pro YouTube, então pode acompanhar essa live aqui. Então todos os dias quando termina, a gente vai às 6 horas da manhã. Não conseguiu acompanhar às 6 horas da manhã? Vai pro YouTube que 8 horas a devocional fica disponível lá no canal para vocês, tá bom? Mas, como eu sempre falo, não deixa de participar, não deixa de fazer esse compromisso, porque nós estamos em dias de que estamos adquirindo sabedoria do Senhor e nós já aprendemos aqui que a sabedoria ela deveria ser algo tão intrínseco dentro da gente, nós deveríamos buscar tanto isso, mais do que tomar banho, mais do que buscar nossos sonhos, é como se realmente nós todos os dias tomássemos um banho de sabedoria. E Provérbios tem sido um refrigério para nossa alma durante esses dias. 31 dias que a gente tem buscado a face de Cristo, 31 dias que nós temos nos relacionado com Cristo. Hoje é o sexto dia e eu confesso que só tem me feito olhar para as coisas de uma forma totalmente diferente. E eu espero que você esteja aproveitando essa série, espero que hoje você se sinta, né, participante desse projeto que tem sido algo tão gratificante para mim. Ontem nós aprendemos, antes de orar, eu só quero passar um breve resumo para quem não esteve aqui ontem. Então, ontem nós lemos o capítulo 4 de Provérbios. E no capítulo 4, ele vem falando de conselhos de um pai para um filho. Então, ele começa advertindo, dando realmente aquela... Meu filho, presta atenção que você vai fazer, vou te dar uns conselhos aqui. E aí ele vem advertindo, e ontem a gente aprendeu que uma das características da nossa filiação é exatamente essa. É você entender que o pai, ele só disciplina. Não sei se aqui tá muito alto, eu vou baixar aqui um pouquinho, porque às vezes pode coisar. Então, uma das características que nós temos da filiação de um pai tão intrínseca em nós é justamente a disciplina. A disciplina revela a filiação. Uma das características que a gente aprendeu que no Antigo Oriente Médio, o pai ele era tido como a representação de Deus. Então, ele tinha essa oportunidade de exortar o filho, de ensinar. Nós aprendemos também que muitas vezes nós podemos ter tido uma visão totalmente distorcida de quem é Deus, porque foi apresentado para nós de maneira diferente. Então, olha como é importante até as nossas bases fundamentais serem apresentadas de uma forma que vai realmente mostrar quem Deus de fato é. E todas as vezes que você quiser conhecer Deus, que você quiser conhecer Jesus, você tem que recorrer à Bíblia. Você não pode recorrer a opiniões humanas, você não pode recorrer a absolutamente nada. Todas as vezes que você quiser conhecer quem é Deus, Jesus, o Espírito Santo e principalmente quem é você, a sua identidade, você não recorra a opiniões humanas, você recorra à Bíblia. E quando a gente recorremos à Bíblia, nós começamos a adquirir um relacionamento com Cristo. E aqui esse pai ele vai dando pra gente que quando a gente busca essa sabedoria, a gente vai lidar com qualquer situação da nossa vida. Muitas vezes você pode estar passando por um problema, alguma dificuldade que você não está sabendo lidar. Talvez se você buscar, talvez não, tenho certeza que se você buscar a sabedoria, você vai lidar com qualquer questões. Aqui a gente vê conselhos de um pai e muitas vezes a sabedoria vem substituída, se é assim que eu posso dizer, por uma mulher aqui em Provérbios, para a gente poder entender esses caminhos, esses conselhos. O pai está aqui ensinando o filho a como caminhar, a como ele deve lidar com todas as situações da vida. Então ele vem fazendo essas exortações e principalmente ele vem lembrando pro filho, meu filho, não esqueça das minhas palavras, porque esquecer, gente, é algo muito fácil. Por isso que Deus deixou os sinais visíveis pra gente, porque ele sabia que nós somos um povo que
esquecemos das coisas. Nós temamos a voltar para os ambientes que muitas vezes nos contamina, para os ambientes que muitas vezes tiram de nós exatamente aquilo que Cristo já plantou no nosso coração. Então ele vem falando isso, meu filho, não se esqueça. E não se esquecer também, gente, é você ter um relacionamento íntimo com Cristo. Olha só, e nesse relacionamento que a gente procura ter com Ele, a gente vai entendendo o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele deseja, o que Ele não deseja. E principalmente, como Ele quer nos usar. Pensa comigo, esses dias eu tava refletindo, será? Não sei se vocês já pararam para pensar desse jeito. Será que Deus ele só nos fez para trabalhar, estudar, conquistar os nossos sonhos e nada mais? E nada mais? Tem mais nada que a gente possa fazer? Não tem algo a mais? Claro que não. Então, assim, ele vem aqui no capítulo 4 mostrando dois caminhos, ó. Sabedoria e justiça, não se aparte. Ó, eu vou te apresentar aqui dois caminhos, que você não venha por esse caminho. Eu vou te apresentar um caminho correto, um caminho reto e um caminho sábio. E hoje nós iremos entrar num conteúdo, assim, que eu precisei orar bastante, que é bem polêmico, e a gente vai precisar destrinchar ele com bastante sabedoria, mas eu creio que Cristo vai nos dar essa sabedoria, e eu conto com a ajuda de vocês. Como eu falei, não sou teóloga, sou apenas uma estudante que gosta de ler a Bíblia, uma pessoa que gosta de compartilhar suas devocionais. Antigamente, esses meus momentos de devocionais era somente Deus e eu, e agora eu tô aqui compartilhando com vocês. Quero muito saber depois como que vocês estão achando, quem tá aqui desde a primeira live, quem não tá, quem é a primeira vez. Quem for a primeira vez, seja bem-vindo. Quem não tá, já vai contando pra mim também. E antes de começar, e a gente já vai orar e vai entrar no capítulo 5 de Provérbios, eu sempre gosto de deixar algumas orientações, porque eu acredito que o óbvio também precisa ser dito. Pra mim, acaba que a devocional ela é um período assim que eu já me acostumei. Eu já me acostumei de verdade, porque eu gosto, e é como se fosse assim, aquilo que eu uso pra... É como tomar banho, e escovar o dente. Então, eu amo fazer porque realmente eu sinto que meu dia só começa depois de uma devocional, gente. Só depois. E aí, eu sempre gosto de passar algumas dicas de como você fazer uma devocional. Ah, Helena, eu não quero te acompanhar na devocional. Não tem problema, mas não deixe de fazer sua devocional, porque isso aqui é refrigério para sua alma. E o que eu sempre gosto de fazer? Primeiro, eu quero indicar um livro, além da Bíblia, mas para você entender sobre comportamento. Tem esse livro aqui que se chama Caminho do Artista. Foi através desse livro que eu comecei a reorganizar os meus pensamentos, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente tem aquela cabeça toda bagunçada, Helena, eu não consigo prestar atenção na devocional. O que acontece? A primeira coisa que você pode fazer antes de começar a sua devocional é pegar um caderno. E dentro desse caderno você começa a escrever, mas você não pensa, você só descarrega tudo que tem na sua mente. Escreve, 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 escreve. Você vai ver que a sua mente ela tá super bagunçada. Por quê? Tem muita informação ali. Então você só vai escrevendo. Escreve 3 folhas. Você vai ver, em uma das coisas que eu mapeei na minha mente, que eu começava assim, eu começava falando da cozinha, do café, do que eu tinha que fazer, bagunçava tudo. E aí você vai percebendo que conforme você vai escrevendo ali, os seus pensamentos eles vão organizando. Depois que você escreveu isso, levanta, lava o rosto, toma ali um café ou bebe uma água, 500 ml de água. Isso aqui são dicas muito simples, gente, que isso aqui transforma o nosso momento devocional. Juro pra vocês, depois que vocês fazem isso, vocês nunca mais vão fazer devocional da mesma forma. Então, fez ali, se organizou, vem pro seu momento. Eu sempre gosto de colocar uma vela aromática aqui nesse momento. Gosto de colocar uma essência. Não, pode. Ah, Helena, é obrigado? Não. Mas por que muitas pessoas não gostam de fazer devocional? Justamente porque elas não tornam esse momento prazeroso. Pensa que esse é o momento que você vai ouvir o Abba falar, o seu pai falar. Então, você transformar o ambiente é muito importante. E por que eu deixo essas dicas? Porque isso vai transformar a sua vida. Isso aqui vai ser prazeroso. Tanto é que todas as vezes que eu sinto o cheiro de camomila, citronela, eu lembro dos meus momentos de devocionais, porque nós somos pessoas muito visuais, nós somos pessoas muito que sentem o cheiro, ele mexe conosco. Então, essas lembranças afetivas vão te fazer querer estar nesse momento. E aqui também, já pra gente adentrar no conteúdo que a gente vai conversar hoje, eu sempre gosto de trazer.
Eu também gosto de separar cores. Por quê? É visual, é intuitivo. Toda vez que você abrir sua Bíblia, você vai conseguir identificar, você vai conseguir memorizar muito mais. Então, é importante. Eu sempre gosto, tudo que eu vou anotar, eu deixo de amarelo, tudo aquilo que é importante, né? E eu sempre deixo aqui uma colinha, porque às vezes a sua mente pode falhar também. Então aqui, as falas de Jesus, de Deus, eu sempre deixo de laranja porque são falas irrevogáveis. Então eu preciso saber delas, elas são fonte de vida para minha própria vida. Então eu sempre deixo essas falas destacadas de laranja. Então isso aqui vai trazer e vai fazer muita diferença pra gente. As falas de verde são os versículos chaves, aqueles versículos que eu quero decorar ou que são bem conhecidos e eu quero deixar ali. Aqui são a fala de outras pessoas. Eu não uso muito essa cor, mas se eu quero destacar a fala de outras pessoas que eu considero importante, eu acabo usando. E aqui são versículos de sabedoria, que eu quero guardar, memorizar ou fazer algo do tipo. Tá bom? Então, feito esse disclaimer de como fazer uma devocional já, aí já veio com um manualzinho, né? Vamos para a parte mais interessante, que é entrar no capítulo 5 de Provérbios. E vai ser um momento muito gostoso, um momento de muita sabedoria também. Um momento que a gente vai ouvir Deus falar, né? A gente não tá com um livro qualquer aberto. A gente tá com um livro onde a gente tá com o autor junto com a gente. Então, todas as vezes que a gente lê esse livro aqui, essa Bíblia, não é igual um livro de autoajuda. É um momento que Cristo, ele tá conosco. E ele se faz presente aqui nesse momento de devocional. Então, eu quero que antes de mais nada, você se concentre aí, dê umas 3 respiradas fundas, peça pro Senhor falar ao seu coração, que eu tenho certeza que Ele irá falar. E é o que eu sempre falo, não existe silêncio de Deus para quem tá com a Bíblia aberta. Então, a gente vai ouvir Deus falar, ministrar no meu coração também e ministrar no seu coração. Pai, muito obrigada. Obrigada por mais um dia na Tua presença. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada porque se nós deitamos e nos levantamos, é porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito. Obrigada porque eu sei que quantos estão aqui, Senhor, têm o privilégio de poder ter celular, ter internet, ter uma casa, ter uma cama. Então, isso é um privilégio, Senhor. Não nos deixe passar pelos nossos dias, Pai, sem reconhecer as maravilhas, as belezas do que o Senhor nos proporciona. Não nos deixe passar pelo dia, Senhor, sendo pessoas ingratas, reclamonas, Pai, que não agradece pelo que já tem, Pai, só fica visando mais, uma era que a gente tem consumido tanto, Senhor. Não nos deixa passar pelo momento da ingratidão, de esquecer o que o Senhor já fez e o que o Senhor tem feito. Só pelo fôlego de vida, todos os dias nós deveríamos levantar e falar muito obrigada, Senhor. Então nós queremos hoje falar muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos juntos, mesmo que de forma remota, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos dar. Fala conosco, Senhor. Nós somos um povo que estamos sedentos para Te ouvir, sedentos para ouvir a Tua voz, sedentos para Te conhecer muito mais, sedentos, Pai, para nos relacionarmos contigo. Não adianta falar que nós queremos a Ti, Pai, se nós não queremos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Não adianta falar que nós Te amamos se nós não nos aprofundamos em Te conhecer, conhecer o que o Senhor gosta, conhecer o que o Senhor requer de cada um de nós. Falar com Teu povo, Senhor, o povo é Seu. Dê a cada um, Pai, a medida que eles precisam. Dê a cada um, Pai, aquilo que exatamente eles precisam ouvir nessa manhã. Que tudo de bom que as pessoas possam ver nessa live, Senhor, que não seja eu, Helena, porque eu não tenho nada para oferecer para essas pessoas. Que seja o Senhor. Tudo de bom nessa live é o Senhor. E nós já Te agradecemos, crendo que o Senhor já fez maravilhas no nosso meio. Já vou Te pedindo também, Senhor, abençoa o nosso domingo, esteja conosco no nosso domingo, Pai. Conduza o passo de cada pessoa que está aqui, aqueles que já estão se preparando para ir congregar, para ir para a igreja, Senhor, aqueles que estão se levantando agora ou que terão que trabalhar também. Abençoa essas pessoas, Senhor, e aqueles que vão ficar comigo aqui também, Senhor. Abre o entendimento, abre a mente, Senhor, expanda o intelecto dos Teus filhos, faça conexões neurais, Pai, para que os Teus filhos compreendam o poder da Tua palavra e o quanto ela pode transformar a nossa vida. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém, amém, amém e amém. Eu tô muito animada, gente. Vamos lá. Hoje eu vou ler o capítulo 5 de Provérbios. Para quem não acompanhou, estamos aí em 31 dias. Hoje é o 6º dia. Então vou ler
Primeiro o capítulo 5 e depois a gente vai discorrendo alguns pontos que eu vou anotando, que eu considerei interessante, pra gente abordar aqui, tá bom? Então, o meu começa assim, ó. Evite mulheres imorais. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem o meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que você aprendeu. E aqui é tão legal porque a gente não conhece a Deus somente por teoria, né, gente? A gente conhece a Deus através de um relacionamento de amizade. Não tem como você conhecer a Deus de outra forma. Ah, eu ouvi falar, tá bom, mas você tem que conhecer, se relaciona com Ele. Porque até o modo de você se relacionar com Ele, isso vai mudar seu dia. Às vezes, quando você se relaciona, você vai começar a ver, eu falo por mim, é uma voz que ela é interna, mas ao mesmo tempo ela é audível. É uma voz que é totalmente interna, fala assim, ó, faz isso. E depois você ouve assim, você fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer exatamente isso. Às vezes tem pessoas que Deus fala assim, Helena, você tem que fazer isso por essa pessoa. Eu falo, é loucura. Aí quando eu faço, eu descubro que era exatamente o que a pessoa estava precisando. Isso a gente só consegue adquirir, não é exclusividade minha, gente. Isso a gente só consegue adquirir a partir de um relacionamento profundo com Deus. Lembra que a gente já aprendeu aqui que o nosso Deus, ele tá de Gênesis a Apocalipse querendo se relacionar conosco. Só que muitas vezes, por causa do pecado, muitas vezes por não buscarmos sabedoria, muitas vezes por não buscarmos esse relacionamento, nós não conseguimos identificar a forma que ele tá se relacionando conosco. Cada um ele vai se relacionar de uma forma diferente. Talvez ele vai se mostrar para você através de sonhos, através de visões, através às vezes de um vídeo, de um louvor, de alguma forma ele vai se apresentar a você, mas você precisa estar o quê? Sensível. E aí tem coisas que a gente precisa ativar dentro de nós mesmos para ter essa sensibilidade. Jejum, oração, essas conexões que fazem a gente sair aqui, ó, dessa carne pecaminosa e voltar para o centro da vontade de Deus, para ouvir o Espírito. Então, tem coisas que é do Espírito e só vai conseguir discernir quem tá no Espírito. Quem tiver na carne, gente, não consegue discernir coisas da carne. Por isso que quando o mundo olha pra gente, ele fala assim, que povo louco. Realmente, porque tem coisas que vai ser loucura mesmo pra eles. Eles não vão entender. Como que eles vão entender para viver uma vida de santidade antes do casamento? É isso que a gente vai falar aqui também. Como que eles vão entender que mesmo quando as pessoas fazem mal pra gente, a gente retribui com o bem? Sendo que a gente tá num mundo onde é olho por olho e dente por dente daqui a pouco. Realmente, estamos tendo um retrocesso, né, da lei de Leão. Olho por olho e dente por dente. Você fez isso, eu vou fazer em dobro. Você machucou, eu vou te machucar em dobro. Então, assim, vai ser loucura pro mundo. E aí ele continua aqui falando. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno, e afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida. Não se dá conta que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Meu Deus. Portanto, meu filho, preste atenção, nunca desvie do que eu irei lhe dizer. Mantenha distância dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Se o fizer, você perderá sua honra. Entregará a homens impiedosos tudo que você conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão do fruto do seu trabalho. No final, você gemerá de angústia. Quando a doença lhe consumir o corpo, dirá, como eu odiei a disciplina. Se ao menos tivesse desprezado as advertências, por que eu não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíram? Cheguei à beira de ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. Beba a água de sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com a sua esposa, porque derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher. Reserve essa água apenas para vocês, não a reparta com estranhos. Seja abençoada sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa o satisfaçam sempre. E você seja cativado por seu amor o tempo todo. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ou acariciar os seios de uma mulher promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz, e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo pelos seus próprios pecados.
São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. E olha que interessante, a gente já começa aqui com uma exortação, né? A gente vê que o 4 começa com exortação, o 2 começa com exortação, no 3 também tem, no 8, no 1 também, capítulo 1, verso 8 tem, tudo com exortação. O que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado. Hebreus também ele fala que nós só temos como discernir o que é certo e o que é errado quando nós atingimos uma certa maturidade. Não tem como a gente discernir o que é certo e errado se a gente não tem maturidade. E essa maturidade a gente vai ver no Novo Testamento que retrata, sim, ao batismo, a quando você realmente tem um novo nascimento em Cristo. Porque eu posso ser uma pessoa, gente, que tem um intelecto brilhante, brilhante. A partir do meu novo nascimento, eu sou um bebê na fé. Eu sou igual um bebezinho ali, o que tá precisando do leite e a gente vem aqui pedindo um pouquinho de leite. A única diferença é que ambos eles passam pelo processo de crescimento, só que o bebê ele não tem como avançar esse processo. Ele tem que passar ali por 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem pular os processos. Agora, a pessoa que tem um novo nascimento, ela determina o período de que ela irá amadurecer. Então, eu posso ter um novo nascimento hoje, mas em 1 ano adquirir uma maturidade espiritual enorme. Depende da minha sede, depende do que eu vou entregar. Então, se eu for crescer 1 ano, vai ser através dos meus esforços, vai ser o tanto de fome que eu tenho. Então, tudo isso vai depender. Então, essa maturidade a gente só consegue adquirindo através de um processo de crescimento. Esse processo, ele pode ser, sim, avançado, né? De uma forma saudável também, que eu coloquei até aqui. Existem 2 caminhos saudáveis para a gente fazer esse processo de amadurecimento. 1 é a leitura sequencial da Bíblia, ou 2, a leitura temática, que é o que a gente está fazendo aqui, pegando temas específicos e abordando. Porém, nós não podemos deixar de pular os temas fundamentais da palavra. Inclusive, lá no YouTube eu fiz uma série, Fundamentos da Fé, o que todos nós cristãos precisamos saber sobre aquilo que nós professamos. São vídeos curtos, não tem nada de palavras difíceis, gente, nem esperem isso de mim, porque eu não sou teóloga, sou apenas uma estudante que estou aprendendo, gosto de compartilhar conhecimento, gosto de compartilhar com as pessoas do jeito que eu aprendo. Então, se você quiser, os vídeos são rapidinho, eu acho que o mais longo tem 11 minutos. Então lá eu falo sobre pecado, falo sobre arrependimento, falo quem é Jesus. Então, temas que eu considero fundamentais para todo cristão, abordo lá. Então, tem essa forma da gente conseguir avançar as etapas, mas não tem como a gente pular alguns processos. Então, a gente só adquire essa maturidade passando por esses processos. E todo cristão, ele tem a obrigação de saber daquilo que ele professa. Sabe por quê? A gente tem vivido um tempo que a gente tem reclamado muito, que tem surgido muitos hereges, tem surgido muitas pessoas, mas pode reparar, um satanista, ele sabe mais da Bíblia do que um próprio cristão. Se você pegar um cara que é ateu, ele sabe a Bíblia de cabo a rabo, mais do que um cristão. Por quê? Tem pesquisas que saíram que dizem que acho que 12% da população cristã lê realmente a Bíblia. O restante é levada por doutrinas de demônio. E aí o cara que ele tá à frente, aquele herege, a gente chama de herege aquele falso pastor, né? Que é pseudo-pastor, porque tem. Judas já vinha alertando, Judas falava, gente, eu queria falar pra vocês sobre diversas coisas, mas eu preciso alertar pra vocês que tem pessoas aqui que vai se infiltrar no meio de vocês, tem pessoas que vai distorcer o que é a graça, tem pessoas que vão se infiltrar, vão distorcer exatamente tudo, então ele já alertava a gente sobre isso. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, até como uma forma de blindagem espiritual. Aí por que muitas pessoas falam, eu era de tal igreja, sofri isso dentro da igreja, sofri aquilo dentro da igreja, porque não tem a sabedoria de buscar diretamente da fonte, fica ali só se alimentando de domingo e de palavras de pastores. E aí esses pastores que estão nesses púlpitos, né, dessas igrejas aí, eles conhecem a Bíblia, eles sabem manusear, eles sabem manipular como ninguém. E aí se a pessoa cai, a Bíblia já falou, a gente aprendeu aqui, ó. O que é ingenuidade? Ingenuidade nada mais é do que sabedoria e insensatez competiram pelo coração da pessoa.
Isso é ingenuidade, porque aí você se deixa levar por doutrinas de homens que tiram tempo pra aprender a Bíblia, distorcer a Bíblia e manipular pessoas. PNL, gente, programação neurolinguística. Quanto eu tenho visto de PNL dentro das igrejas e as pessoas estão lá, glória a Deus, aleluia. Eu falo, meu Deus. Quanto eu tenho visto. E aí a palavra também diz que Deus, ele dá líderes conforme o coração das pessoas, né? Mas tem gente que ainda assim tá enganado e precisa acordar para isso. E só vai acordar o momento que beber da fonte verdadeira, que aqui a gente tá aprendendo. E eu não tô falando que é a minha fonte, gente, tô falando da palavra, tá? Então, a gente precisa disso, a gente precisa estar constantemente atentos, a gente precisa ser igual aos bereanos. Os bereanos, eles faziam isso. Eles pegavam tudo que falava, era a Bíblia aberta. Você pode ver, se você for numa igreja e tiver um herege na frente, eles se incomodam. Se você tá com a Bíblia aberta há muito tempo, eles vão falar assim, gente, eu preciso que vocês prestem atenção. Eu preciso que vocês prestem atenção. Quem sabe o que Jesus dizia, o pastor disse, verdade? Nossa, perfeita colocação, verdade. A maioria dos crentes não sabe o que Jesus disse, sabe o que o pastor disse. E aí fica presos em determinadas coisas. Ah, eu quero fazer isso na minha vida. Gente, desculpa, é os cachorros do meu vizinho, tá? Não tem cachorrinhos. E aí eles ficam presos ao que outras pessoas dizem e não ao que Cristo diz. Vai fazer tal coisa. Eu preciso perguntar pro meu pai espiritual. Gente, por favor, Jesus, ele já pagou o preço por nós. O véu foi rasgado de cima para baixo, gente. Nós temos livre acesso. Por favor, não caia nesses jargões. Pai espiritual? Meu Deus. Então, assim, a gente precisa adquirir essa sabedoria. E aí a gente vem aqui e a gente só adquire com conhecimento. Conhecimento, ele liberta, né? O verdadeiro conhecimento, ele liberta. O conhecimento que é da palavra, daquilo que eles querem o povo leigo para manipular. Exatamente. Então, assim, e são manipulados porque o coração deles já querem isso. A Bíblia não tem culpado a palavra não tem culpado por inocente, gente. Todos foram destituídos da glória de Deus. Por isso todos nós vivemos em rebelião. O ato da gente viver em rebelião, o que a gente precisa fazer agora? Voltar constantemente, colocar o nosso corpo em sofrimento. Quando eu falo assim do jejum, por que a gente tem que colocar o jejum no nosso dia a dia? A própria palavra fala que tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então vocês acham que é fácil? Não é. Tem um livro também que eu quero indicar pra vocês que se chama Porcos na Sala. Eu não sei se vocês já ouviram desse livro, mas um super livro pra vocês lerem. Eles explicando porque o nosso corpo é templo. Se o nosso corpo é templo, alguém tem que habitar. E se o Espírito Santo não tá habitando, alguma coisa vai habitar. Então é obrigação nossa manter esse templo habitável. É obrigação nossa todos os dias orarmos. É obrigação nossa todos os dias nós lembrarmos da palavra. É obrigação nossa todos os dias, ou pelo menos tirar momentos ali de jejum, oração, de meditar, de mortificar a nossa carne. Gente, a nossa carne, o tempo inteiro, ela vai estar querendo coisas confortáveis. Ontem, quando eu terminei a live, eu precisava fazer 8 km de corrida e subida, era só subida. E eu fiquei o tempo inteiro negociando com a minha mente. Eu falava, não, hoje é sábado, eu não preciso fazer isso hoje no sábado. E se eu adiar? E se eu fazer, se eu for um pouquinho mais pra trás? E minha mente ficava assim. E como ela é trapaceira, ela vai querer me sabotar. E sabotar nada mais é do que o comportamento autossabotador. É a gente dar vazão pra ele. Até o momento que eu falei assim, Helena, para de sabotar, vai fazer o que você tem que fazer. E eu fui. E eu fui ali ligando a minha mente em Cristo, falava assim, Senhor, me ajuda nessa corrida, me ajuda a fazer isso, obrigada. E fui agradecendo, quando eu vi, eu terminei a corrida. Então a gente precisa ter essa diligência também com a palavra. Tem dia que você não quer ler, mas você fala, Senhor, me ajuda aqui, não tô entendendo, respira, volta, une. Olha só uma coisa, o inimigo, ele tem trabalhado na nossa geração, e é uma das coisas que eu tenho visto na nossa geração. Eles querem isolar pessoas. Tem se levantado um movimento de falar, você não precisa congregar, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer aquilo. Só que, olha só, quando Golias, ele chama Davi, na verdade ele não chama Davi, quando ele começa a afrontar um povo, o que ele faz? A estratégia dele é o quê? Ah, me dá um só, manda só um. Por que ele manda só um? Porque ele sabia que com o povo todo, ele não ia conseguir. Mas
Uma pessoa sozinha, essa pessoa tá com as suas vulnerabilidades expostas. Essa pessoa tá mais vulnerável. Essa pessoa consegue ser enredada de uma forma muito mais fácil do que em comunidade. A gente não foi feito para sermos pessoas isoladas. Não fomos. Para nascer a gente precisa de ajuda, para morrer a gente precisa de ajuda. A gente precisa de pessoas. Quando Deus quer nos abençoar, Ele envia pessoas. Nós sabemos também que quando o inimigo Ele quer nos atrapalhar, Ele também envia pessoas. E aqui entra o poder da sabedoria. É saber discernir qual dessas pessoas que a gente vai dar vazão para adentrar na nossa vida. Vai dar vazão e saber as pessoas que vêm de Deus e as pessoas que são enviadas pelo inimigo. Mas ao tempo inteiro, Deus ele vem, não é para salvar você isolado, é para salvar um povo escolhido, lavado e remido, uma família. De Gênesis, ele escolhe Israel, depois no Novo Testamento é judeus, gentios. Então você vê que ele vem escolhendo exatamente um povo. Então as pessoas querem, mas eu não preciso disso. Cuidado. Cuidado, porque até para se locomover, você precisa, se é no seu carro, você precisa que alguém coloque a gasolina, você precisa que alguém produza, você precisa que alguém produza o automóvel, ou que se quebrar, precisa que alguém conserte. Se você precisa no transporte público, você precisa que alguém dirija. Então, a todo momento, a gente precisa. Mercado, você precisa que alguém reponha as mercadorias, você precisa de um produtor que vá lá e faça o alimento, você precisa do produtor que entregue o alimento. Então, assim, a todo momento você parar para analisar, você tá precisando de pessoas. Então, assim, não tenta se isolar, porque essa é uma das estratégias do inimigo para enfraquecer as pessoas. Pessoas isoladas são mentes que muitas vezes são levadas cativa, tá? E aqui eu separei em 4 partes. Essa daqui. A primeira ele vem falando da mulher imoral, né? E aqui eu vou falar em mulher, que é como o termo tá aqui, mas as mulheres aqui também é só transformar para o homem imoral, tá bom? Ele fala assim, ó: pois os lábios da mulher imoral são como doces como mel, e sua boca é mais suave do que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno. E aqui existe algo muito... Provérbios, gente, o Provérbios é o 5, a gente tá no capítulo 5, no versículo 3, tá bom? E aí, ele fala aqui que existe algo muito mais tenebroso, assim, porque a princípio pode te atrair, sabe? Mulheres, assim, elas podem te atrair, ela pode te enredar de uma forma muito mais fácil, mas é muito passageiro. Acaba muito mais rápido. E aqui ele também fala sobre o envolvimento, porque o beijo é o primeiro contato do envolvimento sexual. Então, olha só, os prazeres do mundo, ele vem apresentando como algo que tem validade. É muito difícil algo do mundo vir proporcionar pra gente algo que não tenha validade. Quando uma pessoa, ela consome entorpecentes, por exemplo, ela consome aqueles entorpecentes por quê? É para ativar uma área do córtex frontal que ativa o sistema de prazer. E aí ela vai ativando isso daqui de uma forma que não tem que ativar, sempre vai ativando. Ela vai passando a ver o mundo de uma forma. Depois ela não consegue mais ver o mundo sem estar com aquele entorpecente, porque já não tem mais graça. Então as drogas e o sexo também, gente, eles têm a mesma função, que é o quê? Te tirar da realidade, te tirar daquilo que realmente é eterno. E aí ele te tira do teu estado de consciência. E a própria palavra fala, né, que é através da consciência, do entendimento. Quando você sai do seu estado de consciência, você não consegue tomar decisões sábias, você não consegue tomar decisões que vá realmente te direcionar. E aí, daqui para ali, é só passo para sua destruição. Só que, olha só, o mundo, ele apresenta tudo isso como: você é livre, faz isso mesmo, fica com várias mulheres, beija vários homens, você é livre. Mal sabe que tá te jogando para um precipício, tá jogando você para sua destruição. Você acha que o mundo tá preocupado com a tua alma? Você acha que o mundo tá preocupado se depois isso que vai acontecer com você vai destruir, primeiro, o seu relacionamento com Deus, segundo, o seu próprio corpo, a gente vai entrar em detalhes aqui, e terceiro, a sua alma, sua mente? Você acha que o mundo tá preocupado com isso? Não.
Ele tá preocupado em trazer ideologias que vão beneficiar a eles próprios. Aqui, ó, nós lemos ontem. O perverso, ele adquire, ele não dorme, ele ama adquirir a perversidade e fica nela. Ele fica o tempo inteiro nela, tramando ali, maquinando, e não tá nem aí. Por quê? Porque ele só vai visar os benefícios dele. Quanto vai ser bom? Você acha que a pessoa que vende droga ou fabrica, ela vai pensar na família que tá destruindo, na pessoa que tá destruindo? Não, só vai pensar nos lucros, no bem-estar dele, de como que ele vai estar, como que ele vai estar bem. Não vai pensar no que ele vai depois colocar, né, plantar na vida dessa pessoa. Para ele não interessa isso. Para ele só interessa mesmo o que ele tá recebendo ali. E aí ele vem falando, né? Seus pés, aqui ele vai mostrando. Então ele fala qual que é o perigo de você se relacionar com uma mulher dessa. Então, aparentemente, pode te trazer prazer. Nossa, que mulher gata, ela tá na minha. Ou, nossa, que homem maravilhoso, ele tá na minha. Perfeito, ótimo. Ali, 5 minutos. Depois ele vem mostrando, olha a destruição que isso causa. Seus pés descem para a morte. Ou seja, se envolver com esse tipo de mulher, se envolver com esse tipo de homem, te leva à sepultura. Seus passos conduzem direto para a sepultura. E aqui, gente, ele fala da mulher adúltera. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai entender também as etapas do casamento, a estrutura que Deus deixou pra gente e o quanto isso é importante. Quando a gente rompe essas estruturas, a gente está realmente fazendo pacto com coisas que irão nos destruir. Pacto contra o nosso próprio corpo. Olha só. Olha que coisa mais tenebrosa. E a gente vai adentrar um pouquinho aqui. E ele fala: pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Essa daqui, ele fala da mulher adulta, mas ele também fala da mulher atrevida. Sabe, aquela mulher atrevida que ela não tem senso, ela não tem absolutamente nada, ela não tem pudor e ela não tá nem aí. E por que que leva para sepultura? Porque a Bíblia fala que um homem, quando ele é traído, gente, principalmente homem, tá? Quando ele é traído, não há nada que console esse cara. E se for um homem que ele tem um coração cruel, não seja um homem que seja temente a Deus, ele acaba com tudo. Quer um exemplo disso? Eu não vou lembrar o nome agora, mas vocês lembram? Digita aqui, se alguém souber. Vocês lembram do caso do rapaz que se suicidou, descobriu que a mulher lá acabou, tava com outro cara e acabou ele matando os 2 filhos e suicidou? Não sei se vocês ouviram falar desse caso. Eu não lembro aqui o nome dele, gente. Quem souber, digita aqui o nome, por favor. Mas vocês entendem por que que a mulher adúltera, ela leva todos à perdição? Através de um ato de adultério da mulher, ela destruiu toda a família dela. Destruiu absolutamente toda a família. Destruiu o futuro dos filhos, destruiu o dela e destruiu do marido. Eu não lembro o nome agora. Quem souber, digita aqui, por favor. Então, assim, é só sepultura. Mas ela tá com ele, não? Não tava? Mas enfim, vocês entendem que é umas coisas que... Eu não vi o caso, eu só vi por cima aí o caso que falava que eles eram casados. E eu vi o delegado falando, né, que as últimas mensagens dele foi que eles estavam tendo uma crise. O delegado falou que ele mandou mensagem, foi por volta de 11h50, 11h39 à meia-noite. Aí depois o pai dele chega. Mas vocês sabem do caso que eu tô falando, né? Mas enfim, é esse caso. E aí gera a sepultura, gera e leva à morte. E aqui também é para mulheres, porque quantas mulheres que acabam sabendo de uma traição e não tem o coração voltado a Cristo e não tem nada que console, gente, traz destruição. E aqui Deus ele vai mostrando etapas de um casamento pra gente. E como é importante a gente seguir as etapas de Cristo, porque as etapas de Cristo, elas são refrigério para nossa alma. As etapas de Cristo vêm trazendo pra gente bases solidificadas que é pro nosso bem. É igual, eu vejo assim, conselhos que minha mãe me dava quando eu era mais nova, que eu não entendia. Falava, minha mãe é chata.
Perfeito, Jackson, obrigado. Perfeito, esse caso mesmo. Obrigada, Jackson. Thales Naves. Depois pesquisem mais a história a fundo, gente. Mas é isso que eu quero falar. Então, assim, se envolver com uma mulher adúltera. E aí também existe, tá com ele ou não tá? A traição a gente já sabe que não é só o ato consumado, a gente, no Novo Testamento tá aí, né? Antigamente era você consumar, depois é só de você olhar, só de você cobiçar. Então a gente tem base para diversas coisas e a gente vai entendendo. E aí aqui ele fala do envolvimento com essa mulher, depois ele fala o que traz o envolvimento com essa mulher, leva à sepultura, leva à destruição. E aqui também, Deus ele estabelece essas etapas do casamento. A primeira, o compromisso diante da lei. Por que Deus ele estabelece essas etapas? Porque para você poder usufruir de algo que é totalmente digno e saudável, que é o sexo, dentro da estrutura que o Senhor estabeleceu. Só que quando nós quebramos essa estrutura, e eu vou conversar isso aqui com vocês, acaba gerando destruição. E aí a primeira etapa é o compromisso diante da lei. Segunda etapa, das testemunhas, né? Quando você vai lá no cartório casar. Agora eu não lembro, me lembrem aí, se é duas testemunhas ou 4. Eu não lembro. Mas as testemunhas estão ali publicamente para testemunhar. E é um ato tão sério que eu já vi diversas vezes, diversos vídeos que o homem, duas, né? Obrigada, Dai. Que diversas vezes o homem vai brincar diante de um juiz e o casamento é anulado, gente, para vocês terem noção como isso é tão sério. Então ele estabelece, vem as testemunhas. Terceiro, consolida o casamento, Vamos chegar nisso aí, eu sei que é bem polêmico, né, mas vamos chegar. Então aí terceiro, consolida o casamento com o sexo, essa estrutura que Deus vai deixando pra gente. Então, o compromisso diante de Deus, diante da lei, né? Depois, 2 testemunhas ali para consolidar, que o civil é o casamento e na igreja é a testemunha, gente. Terceiro, o sexo. O quarto, a gente forma uma família e o quinto, ter filhos. Essa estrutura que a gente deixou. Helena, mas a gente não quer ter filhos. Aí é você e seu marido, mas é uma das etapas que Deus deixou. Não é a categórica, mas essas 4 primeiras são a categóricas. Aí, o que aconteceu? 4 testemunhas, né? Eu fiquei com dúvida se era 2 ou 4. 4 testemunhas, obrigada. E aí você tem um casamento, você tem a estrutura de um casamento estabelecido por Cristo. Só que agora, gente, se você comete sexo fora dessa estrutura, você não casou, mas você tá fazendo alianças. E alianças principalmente com a prostituição. Isso é muito pesado que eu vou falar, mas tá fazendo alianças com a prostituição. E a Bíblia fala que é pecado contra o próprio corpo. E é um dos pecados mais graves. Se você vai ver os estudos sobre o sexo, é muito, muito interessante. E aqui eu aconselho quem nunca viu esses estudos, é muito interessante. Você pega a mulher, ela nutre o sexo durante 6 meses e o homem nutre o sexo durante 3 meses. Se você tem pensa comigo, um homem ou uma mulher que tem relação com várias pessoas, tem vários parceiros ali sexuais. E dentro dessas relações é transmitida sentimentos, sensações, várias coisas que ali naquele ato íntimo são transmitidos. Pensa se essas pessoas estão ali todos os dias, se envolve com um, se envolve com outro. Olha o tanto de alianças que essa pessoa está fazendo. Olha o tanto de vezes que essa pessoa está casando com a prostituição. E aí depois, não tem como. Fica com doenças psicológicas, doenças físicas, porque se não utiliza preservativo, acaba adquirindo doenças. Fica com o psicológico abalado e não tem como você ter uma geração saudável desse jeito, porque justamente pula as etapas, pula as regras. Helena, tem um caminho a se fazer. Eu casei, Helena, dentro de uma estrutura que não foi a estrutura que Deus ordenou. Eu já me envolvi sexualmente, já me juntei e agora não sei o que eu faço. O melhor a se fazer dentro desse contexto é sempre o arrependimento.
sair da prática. Saia da prática. Dentro dessas práticas você abandona o pecado. Tem um momento ali de purificação e resolva isso diante do Senhor. A melhor coisa que tem a se fazer, se arrependa enquanto há tempo. Destrua as alianças feitas com prostituição. Essa é a melhor coisa a se fazer. Enquanto Deus nos dá saúde, enquanto Deus nos dá vigor, a melhor forma de nós retornarmos a Ele é exatamente aonde nós caímos. Olhar aonde nós caímos e começarmos a escrever histórias novas. Histórias aonde vai exigir de nós arrependimento. Histórias aonde vai exigir de nós confissão. Senhor, lembra Davi? Davi foi uma história que a gente leu aqui ontem antes de ontem, que fez alianças erradas, cobiçou a mulher, Betseba, mulher de Urias, mandou matar. E aí, qual foi as consequências? A espada nunca mais se apartou na casa de Davi. Foi um homem segundo o coração de Deus? Foi. Mas a filha dele foi violentada. Abimeleque, gente do céu, se vocês lerem a história, apólogo de Jotão, meu Deus, Abimeleque era um homem horrível. Ele tinha um caráter horrível. E estava lá, dentro da casa de Davi. Davi era um excelente guerreiro, mas era um pai omisso. Por quê? A sua filha estava dentro de casa, ele estava preocupado com diversas outras coisas, mas não estava preocupado com as questões familiares, do seio familiar. Era um pai ausente. E aí, o que acontecia dentro da casa? Um abuso aconteceu dentro da própria casa, debaixo dos olhos dele. Ele não percebeu a maldade do próprio filho. Então, assim, o melhor caminho a se fazer é destruir essas alianças, porque Deus, ele não tem culpado por inocente, mas ele nos dá todo dia o arrependimento. Olha, se arrependa, volte aonde você caiu. Deus está te dando a chance hoje. Talvez Deus te trouxe aqui nessa live para falar com você. Olha, se arrependa, arrume a casa, organize a casa, organize o altar. Quando Elias foi oferecer sacrifício, o que ele fez? Organizou o altar para oferecer o sacrifício ao Senhor de uma forma correta. Sabe por quê? Muitas pessoas se chocam com o evangelho. Muitas pessoas hoje em dia não querem falar, esses crentes são radicais. Esses crentes, meu Deus do céu, onde eles se enfiam? Ele não tem que estar enfiado na política, eles não têm que estar enfiado em lugar nenhum. Porque evangelho, gente, é confronto. Evangelho não é conforto. Se você quiser conforto, você compra um livro de autoajuda. Você paga até uma psicóloga para falar o que você quer. Dependendo de como for. O viés de pensamento dela. Você paga para falar o que você quiser. Mas se você quiser ser confrontado, você vai para a Bíblia. É um manual de instrução para a nossa vida. E aí ele vem falando. Mais cedo ou mais tarde, esse relacionamento vai trazer vergonha para você, meu filho. Então não faça alianças com essas mulheres, não faça aliança com esses homens. Como eu te falei, Helena, fiz aliança com as pessoas erradas, me relacionei com as pessoas erradas. Não se desespere, mas entenda que você tem um caminho a percorrer. O caminho é arrependimento, confissão e sair dessas práticas. E não flertar com o pecado. Helena, eu tenho um problema com a pornografia. Ei, se arrependa. Se arrependa, mas não flerte. Não fique lá, eu vou olhar aqui só um pouquinho, eu vou fazer aqui só um pouquinho. Não flerte com o pecado, porque você não vai conseguir depois segurar o rojão. Essa é a realidade. Então você precisa ter uma vida digna e à altura do que o Senhor te criou para ter. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, mas a minha vida tá assim, tá assado. Já fez uma reflexão? Porque todas as vezes que eu vi que a minha vida não tava legal, foi porque eu desobedeci em alguma área. Foi porque eu não fui diligente, porque eu tava fazendo coisas que não eram coisas que agradavam a Deus. Então, volta, seja sincero. Davi, quando ele errou, ele não ficou assim, Senhor, eu fiz isso aqui errado. Não, ele falou assim, Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, eu pequei. Então, hoje Deus te chama. Pecou? Volta aonde você caiu. Faz o que você precisa fazer. Não fica domesticando pecado, tá? Não fica aqui tratando pecado de estimação, dando nome, né? Porque hoje em dia os nomes é colérico, é fleumático, é melancólico. Gente, não. Pecado é pecado. Na Bíblia, pecado continua sendo pecado. E nós não podemos flertar com ele, porque a palavra vem. Então ele mostrou qual que é o problema de se envolver com essas mulheres. Ele tá mostrando
que se você fizer isso, vai te destruir. E não só isso, vai atingir a sua saúde financeira. Por quê? Se é um homem que se envolve com mulheres que são mulheres da vida, são mulheres prostitutas, ele precisa pagar. E aquilo ele tá dando legalidade pro diabo atingir uma das áreas que é crucial na vida de um homem e de uma mulher, que é a saúde financeira. Tantas pessoas aí com problemas de saúde financeira, mas pagam OnlyFans, paga bebidas entorpecentes, você só tá dando brecha. Essa é a realidade, pro inimigo entrar e fazer a arruaça. Depois você não pode vir aqui e falar assim, Senhor, por favor, ora por mim. Olha, eu tô passando por isso. Olha, me ajuda nisso. Se arrependa. Essa é a palavra que o Senhor tem pra gente. Se arrependa. Porque aí ele fala, estranhos consumirão sua riqueza, outros desfrutarão do fruto do seu trabalho. Além de tudo, além de ter a destruição física, moral, você ainda tem a destruição financeira. Seus bens, olha só a vida de um homem adúltero. O que acontece com esse homem? Pode ver. Primeira coisa que afeta é a financeira, porque se ele tem, por exemplo, ele se envolve com uma pessoa, tem um relacionamento extraconjugal. Mesmo que esse cara, ele esconda esse relacionamento, gente, o adultério é pecado e ele não consegue esconder de Deus. E Deus, ele tá vendo. E aí Deus, como que ele vai conseguir abençoar algo que ele vai ter que dividir? Porque a palavra vem falando aqui na frente, ó. Você vai ter que dividir os seus sentimentos e uma hora você não consegue esconder. Você não consegue esconder isso. Como que você vai chegar diante de Deus? Lembrei. Olha só que interessante. Lembra do pastor Tel Hayashi? Lembra? Vocês lembram aqui? Que ele foi pego em ato de adultério, mas ele na verdade, falaram que ele confessou, mas ele não confessou, ele foi pego, né? Porque confessar é ninguém saber e você ir lá e confessa. Eles só souberam porque realmente pegaram uma foto, aí ele foi descoberto, né? E quanto tempo ele estava ministrando e flertando com o pecado? Quanto tempo ele estava em cima do altar, ministrando em outras vidas, ministrando em cima de outros relacionamentos e vivendo uma vida promíscua. E sabe o que me deixa feliz diante de todos esses acontecimentos, esses escândalos que têm surgido? Que Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Pode passar anos e anos, não tem pecado que não seja descoberto. A verdade, ela sempre vem à tona, gente. Não tem como você esconder. Não tem como você esconder. E aí, pagando preço, né? Agora eles fizeram uma manobra para colocar ele lá e tomara Deus, que ele realmente encontre o caminho da verdade. Tomara Deus. E não achem, e as pessoas falam assim, Helena, mas esses pastores é assim mesmo. Gente, eu tenho até pena, porque a palavra fala que o rigor para um pastor de como ele vai ser cobrado não é igual para uma congregação, para um membro. Muito pior. Muito pior. Vocês não têm noção. Não tem noção. Abra a palavra, procura na palavra. Vocês não têm noção. É muito pior. Mas eu também fico feliz, porque o Senhor, Ele não deixa se escarnecer. Ele continua zelando dessa palavra e Ele fala, ai daqueles para que venha o escândalo. Ai deles. Ai. Que levem meus filhos à perdição, à destruição. Então, ai dessas pessoas. Gente, Helena, tem várias pessoas aqui que vêm denunciando os hereges e etc e tal, né? Falo, ai dessas pessoas. Ai. Vocês não têm noção, não. E aqui, mais pro final, ele vem falando assim. No final, e aqui ele viu o que estava acontecendo, o envolvimento com essas pessoas, o que ela traz de destruição física, moral, mental, em todas as áreas que você possa imaginar, e ele vem trazendo uma reflexão. Olha a reflexão que ele fala, como se fosse no final da vida. No final você gemerá de angústia. Quando a doença lhe consumir o corpo, dirá, como eu odiei a disciplina. Porque as consequências, gente, a gente só vai entender lá no final. A gente não vai entender essas consequências agora. E é importante que a gente acolha esses momentos aqui de sabedoria, anote,
Deixa a palavra germinar no teu coração. Por mais que aqui eu possa ter falado alguma palavra que te causou dor, que te causou algum tipo de confronto, deixa ela germinar no teu coração. Traz a luz para o que está escondido, porque a palavra diz que aquele que confessa, ele alcança misericórdia. Aquele que se arrepende, ele alcança misericórdia. Então, quem sabe não é a hora chegada de você se dobrar, se deleitar, falar: Senhor, pequei. Eu quero alcançar essa misericórdia, não quero viver mais uma vida de aparência. Não quero viver uma vida onde eu tenha que mostrar para os outros que eu sou uma coisa e no meu secreto eu ser outra pessoa. Porque nós vimos na história de Davi, o que ele fez nas escuras, o Senhor falou que ia mostrar à tona, ia revelar a todos. Vocês lembram que a gente leu? Aqui, ó. Cadê? Acho que é mais pra frente. Aqui. Aqui, ó. 2 Samuel 12, o versículo é o 11. Diz assim, ó: Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir o seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente. O que você fez em segredo, eu, o Senhor, farei acontecer abertamente. As pessoas acham que Deus é só amor. Elas não estão entendendo com quem elas estão lidando. Aí, ele vem falando: no final, você gemerá de angústia, essa reflexão que ele traz. Quando a doença lhe consumir o corpo, dirá: eu odiei a disciplina. Se ao menos eu tivesse desprezado as advertências, por que eu não ouvir o meu mestre? 12, Michele, 12:11. 12:11. Por que eu não ouvi os meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíram? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão de minha vergonha. Aqui é as consequências do adultério. Olha só a reflexão que ele traz. Aqui nos mostra as consequências de você trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Às vezes a gente vive num modo de vida que a gente só pensa no aqui. Para aliviar o que eu tô passando aqui, eu vou fazer tal coisa. Só que você não pensa a longo prazo. A longo prazo, isso aqui que vai causar em mim, não só em você, porque se você quiser constituir na sua família, isso vai refletir. Eu não tô falando aqui de bens, de maldições hereditárias, mas eu estou falando de consequências das suas ações. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher, não tem jeito. Ele vai colher de alguma forma. Então, e se não colhe aqui, vai colher através dos frutos familiares. Por quê? Um homem ou uma mulher que entra em uma relação onde não tem as bases, não tem as etapas do casamento, gente, é fadado ao fracasso, porque hoje em dia a gente já vê como é difícil você manter um relacionamento segundo as etapas que Cristo estabeleceu, tendo Cristo ali no centro. Imagina um casamento sem Cristo no centro. Tanto é que a gente tem visto a taxa de divórcio nos meios dos evangélicos são enormes. Tem outro livro que eu quero indicar para vocês, é Igrejas que Calam Mulheres, que é do Iago Martins, e ele vem mostrando pra gente os atendimentos que ele tem no gabinete e como que as mulheres têm sofrido agressões. Estamos falando de um povo que é cristão, gente. A gente tá falando de gente que não é cristã, não. Um povo que é consagrado. Quanto as mulheres têm sofrido agressão, quanto tem acontecido coisas que antigamente a gente só via assim no mundo, né? Mas o que acontece? Nós estamos no mundo, nós estamos fazendo parte do mundo, mas nós não somos parte do mundo. E se todos os dias nós não trouxermos uma renovação na nossa mente sobre isso, não adianta, vai se amoldar. Por que Salomão
Ele, quando tem um sonho, ele vai lá entregar o sacrifício dele. Ele tem um sonho e ele vem resgatar e construir um templo para a arca. Porque ali tinha um perigo do povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, cultuar de uma forma que outros deuses, os cananeus, cultuavam. Porque eles iam para os montes e acabavam cultuando junto. Então, assim, tem um perigo muito grande da gente, sem perceber, se amoldar aos padrões do mundo. E por isso nós precisamos estar diligentes na palavra do Senhor, para não nos amoldarmos, porque se você parar para perceber, a cultura já invadiu as igrejas, o modernismo já invadiu até as músicas, vocês viram, né, as últimas polêmicas de música aí, invadiu as pregações, porque não é mais pregações expositivas, não são pregações mais bíblicas, são pregações de autoajuda, aonde o homem está no centro de tudo e Cristo tem sido deixado para trás, aonde Cristo tem sido deixado de lado e o homem é o foco, né? O homem vai prosperar, o homem vai fazer, o homem vai realizar, sendo que nunca na criação a gente vai conseguir ver isso. Nós temos um papel importante, mas a nossa redenção é Cristo. Então, aí ele vem trazendo essas consequências e agora ele vem falando das bênçãos do casamento, gente. As bênçãos do casamento. Então, ó, por que eu dividi? Porque às vezes pode ficar confuso, então eu quis trazer essa divisão. Então, ele vem falando, trazendo essa exortação, certo? Provérbios 5. Traz exortação de você se envolver com mulheres promíscuas. Traz o que acontece, traz como o que acontece quando você se envolve, a destruição que causa nas mulheres, quando você se envolve com essas mulheres. Fala como que isso vai afetar a sua vida física, espiritual, financeira, em todas as áreas. Depois ele traz uma reflexão do que a falta de não ouvir os bons conselhos, a falta de não ouvir o que o pai instruiu, aquilo que foi dado para ele, de até ler a palavra, poderia ter lhe causado, poderia ter poupado esse sofrimento. Quantos sofrimentos não poderia ter poupado, né? E agora ele vem trazendo as bênçãos do casamento. Olha só que legal. Aí ele vem falando assim, ó: beba a água da sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com a sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês, não a reparta com estranhos. E aqui ele também traz uma conotação de tipo, como que você se sentiria se fosse você no lugar dessa pessoa? Tipo, se fosse você traindo, ou se fosse você o traído. Como que você se sentiria? Então, se você quer saber, é só você se colocar no lugar da outra pessoa. Aí você vai poder sentir o que ela talvez está sentindo. Então, aí ele continua falando das bênçãos do casamento. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a sua mulher da juventude. Ela é gazela amorosa, corça preciosa, que os seios da sua esposa o satisfaçam, sempre livre de culpa. E você seja cativado por seu amor em todo o tempo. Porque meu filho vai se deixar cativar pela mulher imoral? Aqui tá algo muito legal e muito interessante. O sexo, gente, dentro da estrutura que Cristo deixou, é algo maravilhoso. É algo para ser desfrutado, não é algo para ser banalizado, igual as pessoas têm feito. E aí gera culpa, gera ressentimento, gera diversas outras coisas. É algo para ser apreciado mesmo dentro da estrutura do casamento. Eu sempre assusto vocês, né? Eu acho que com o cronômetro fica aqui e acaba assustando. Mas eu acho que eu vou tirar esse alarme, que já deu 1 hora. Mas é algo para ser desfrutado. E aí as pessoas, o que tem acontecido? Entram dentro de uma estrutura que não é a estrutura de Cristo. Quando chega no casamento, você vê que no casamento é proibido não fazer o sexo. Olha só que interessante, né? Te proíbe por um determinado período para quando chegar no casamento você não vai ser proibido mais. Vai ser proibido você não fazer. Só que aí quando chega no casamento você vai lidar com várias disfunções. Se você chegou num casamento de uma forma que não deveria chegar. Aí no casamento vai ter períodos que você
ou principalmente você vai conhecer a sua esposa de uma forma que você não conheceu. Por exemplo, se um casal, eles chegam no matrimônio, um exemplo, não tá na estrutura de Cristo, e eles vão se santificar agora, para poderem casar, talvez ele vai lidar com uma mulher que ele não conhecia. Ou talvez a mulher vai lidar com um homem que ela não conhecia. Por quê? Se conheceram intimamente de uma forma que não devia e agora tá conhecendo coisas que não conheceu através do sexo. Então, assim, é importante, sabe, adquirir essas etapas, não pular essas etapas. Você não consegue ir do ensino fundamental ao ensino médio. Eu tô no ensino fundamental e já vou pro ensino médio. Você não consegue. Você tem que passar ali por etapa. Quando você vai aprender o beabá também, tudo na vida exige etapas. Exige etapas. E essas etapas são seguranças para nós. Segurança para nós não acabarmos enredados e mortos. Por quê? Isso traz consequências inenarráveis. Vocês não têm noção. Inenarráveis. Depois pesquisem um pouco mais, se aprofundem um pouco mais sobre os temas que a gente traz aqui, que vocês vão começar a ter dimensão de diversas coisas. E aí, quando a gente adquire isso daqui também, a gente acaba sendo pessoas mais... Como posso falar? Não sei se é rigorosas, mas você consegue discernir. Eu, por exemplo, eu vou fazer 33 anos esse ano. Fui noiva durante um período. Olha só que interessante. Eu sou a prova viva do que não fazer. Vocês querem uma pessoa que é a prova viva do que não fazer? Eu vou falar aqui pra vocês. Sou eu. Eu sou a prova viva. Quando eu fui namorar uma pessoa, eu tinha orado durante 1 ano pra namorar com essa pessoa. E dentro desse 1 ano, eu pedi 3 confirmações pra Deus. Dentro dessas 3 confirmações, um dia, eu estava na vigília do pastor Alexandre. Eu não lembro agora o nome do pastor, mas eu acho que era o pastor Alexandre, da Brasil para Cristo. E eu lembro que dentro dessa vigília, não tem mais, mas era chamada Fire. E eu amava fazer esses cultos de vigília. Pena que hoje em dia aqui em São Paulo não tem muito, né? Vigília boa. E aí fui nessa vigília. E eu lembro que ele tava pregando. E Deus, ele é assim comigo. Eu não sei com vocês. Vocês digitam aí se acontece com vocês. Ele nunca vai me falar algo e eu ficar sozinha. Tem sempre que ter uma testemunha. Pra depois eu não falar assim, ai, mas ele não me avisou. Tem sempre uma testemunha do lado. Pra testemunhar aquilo que ele falou. Sempre. Todas as vezes eu tinha alguma testemunha do lado. Tava eu e a Laila, uma amiga minha. E aí ele tava pregando um assunto. Ele parou. Eu falei assim, gente, eu preciso falar com uma pessoa que tá aqui. Aí eu já, meu coração gelado, né? Fiquei quieta. Aí ele falou assim, olha, eu preciso falar pra você não entrar dentro desse relacionamento. Porque se você entrar dentro desse relacionamento, vai te causar morte. Aí a Laila olhou pra mim assim. Aí eu, não é pra mim. Eu, não, pra mim? Eu já tinha dado a resposta das 2 anteriores. Tava perfeito, não era pra mim. Ela, não, é impossível que seja pra mim. As outras 2 já tinha sido certeira, já tinha sido sim, então não era pra mim. E não ouvi. Enfim, entrei dentro de um relacionamento que não era da vontade do Senhor, aonde fui ridicularizada, fui dentro da igreja humilhada, passei pelos meus processos, passei por muitos processos onde quase entrei em depressão, mas em todos eles eu vi a mão de Deus e eu não pude reclamar que Deus não me avisou. Eu não pude falar assim, Deus, ele não me avisou, porque ele avisou. Ele avisou. Eu passei por cima da vontade de Deus e eu paguei o preço. Então, todas as vezes que você passar por cima da vontade de Deus, você vai pagar o preço. E é dolorido. E você não vai poder nem culpar ele. Você vai ter que ter a maturidade de engolir o choro, estar ali diante do seu erro e falar assim, Deus, pequei, errei, e agora tenho que arcar com as consequências, porque falta de aviso não foi. Então, quando Deus ele nos mostra, não é porque o não de Deus hoje, gente, entenda. Às vezes você quer tanto algo que você acaba passando tudo na frente, atropelando tudo na frente e esquece de que o não de Deus hoje às vezes é proteção, às vezes não, a maioria das vezes vai ser proteção para tua vida.
Ele vai te dar um não hoje porque ele sabe que isso daqui vai trazer destruição pra sua vida e a gente fica teimando. Ai, Senhor, mas eu queria tanto, mas meu filho, entenda que eu tô vendo lá na frente, eu tô vendo que é uma pessoa que não tem um caráter bom, é uma pessoa que não vai te trazer benefícios nenhum, é uma pessoa que não vai ser sacerdote, é uma mulher que não vai te orientar no caminho certo, é uma mulher que vai te destruir, é um homem que vai te destruir. Tu quer se enfiar nesse relacionamento pra quê? Outra coisa que eu dou aqui, estabeleçam critérios com as pessoas que vocês vão se relacionar. Se eu perguntar aqui, quem é solteiro, e perguntar assim, você tem critérios? Você colocou critérios, assim, hoje pra você se relacionar com a pessoa? Eu tenho 3 critérios hoje em dia pra me relacionar com a pessoa. Se aparece uma pessoa que não tem esses critérios, eu não me envolvo. Porque foi critérios que eu estabeleci de acordo com a palavra e uma hora esses critérios vão ser preenchidos. Enquanto não preencher, aproveite a sua solteirice. A sua solteirice é pra você estar aqui, ó, se deleitando pra Deus, se aprendendo mais dele, descobrindo como que ele é, descobrindo também sobre você. Descubra sobre você o que você gosta, o que você não gosta dentro de um relacionamento, o que você tolera, o que você não tolera dentro de um relacionamento. Por quê? Isso vai evitar divórcios lá na frente. Sabe por que muitos divórcios acontecem, gente? Os casais não têm conversas difíceis. Quando você for se relacionar com uma pessoa, tenha conversas difíceis já no início do relacionamento. Dinheiro, sobre diversos pensamentos. Por quê? Divergências, elas fazem parte, mas lá na frente, se forem divergências fundamentais de coisas simples, vai dar ruim. Quem é casado aqui pode falar. Eu não posso falar muito, mas eu já me relacionei. Então, eu sei mais ou menos assim, mas quem é casado aqui tem mais propriedade. Aí pode falar aqui, ó, se eu tô errado. Eu deixo vocês falarem aqui. Então, assim, procurem pessoas, exatamente, homem que ame a Deus, mas também homem que queira assumir essa responsabilidade de um homem. Por quê? Você vai ver no final que não é só amor, é muitas outras coisas. É muitas outras coisas que vão adiante. E aí você vai entendendo que relacionamento é construção diária, é a pessoa querer estar junto, é todos os dias tomarem uma decisão juntos. Então, nós entendemos que a mulher, ela é semente, ela tem o poder de multiplicar. Mulheres, por favor, entendam isso aqui. Homens, vocês têm a força, mas só quem tem o poder de multiplicar é a mulher. A mulher sábia, a palavra diz que ela coloca o seu esposo em tronos, coloca ele ali em roda de sábios, de pessoas sábias, porque a mulher sábia, ela vai saber conduzir o casamento. E aí, ó, olha só, sou casada, faltou sabedoria, hoje eu carrego um casamento sozinha. E aí? É a escolha. E agora tem que carregar mesmo, porque é a decisão. Mas Deus, ele sempre vai nos ajudando, mas não é o que o Senhor quer. É difícil, sabe por quê? Quando a gente tá num ambiente, num lar, onde um casal tem que carregar um peso muito maior que o outro, gente, fica desproporcional. É uma balança que fica desproporcional e vai cansando até uma hora que você não aguenta mais. Você não aguenta mais carregar o peso espiritual, porque não é fácil, gente, uma caminhada espiritual para uma mulher carregar dentro de um lar, sendo que o homem, ele é o cabeça, assim, nós acreditamos nisso, é o sacerdote, teria que estar lá, ó, ensinando os fundamentos, a palavra para a mulher. Então, um homem bíblico, que conheça a Bíblia. Então, o fardo é pesado. Vamos orar por você, tá? Também, filha amada, né? Não é fácil. E aí são as nossas escolhas. E você vê, a gente vê aqui, ó, Provérbios. Se um jovem lê, se uma mãe hoje, não sei se você tem filho, qual que é a obrigação de um pai e de uma mãe? Leia Provérbios pro seu filho. Oriente, instrua. Lê aqui, ó. Meu filho, ó, tá aqui, ó. Se você não souber escolher, aqui é a consequência, até seu dinheiro vai ser afetado. 3 filhas. Aqui, ó, Provérbios, no coração, na mente, na alma das suas filhas. Force a identidade. Hoje em dia, onde os jovens são mais atacados, gente, é na identidade.
Obrigação dos pais é mostrar às filhas quem elas são em Cristo, quem elas são para eles. Porque se vocês não mostrarem, a sociedade vai mostrar e vai deturpar, e daqui a pouco estão colocando elas contra os pais. Porque essa é a estrutura que está sendo implantada no mundo inteiro. Tem um livro que se chama que Already the Gone, porque seus filhos already the gone. Porque seus filhos vão sair da igreja, vão abandonar a igreja, o que você pode fazer para impedir isso? E eles falam porque eles atacam as bases fundamentais. Por que os jovens, quando eles vão para a faculdade, eles se perdem? Porque lá eles conhecem um novo mundo que não foi apresentado dentro de casa. E toda vez que o mundo é apresentado e não é apresentado da forma bíblica correta, ele é muito mais sedutor. Porque olha o que a palavra fala. Os lábios da mulher imoral são doces. E isso aqui não é só a mulher no sentido físico, mas é o mundo. Ele nos apresenta como algo muito, muito melhor. Muito, muito mais saboroso. Tem que falar que o proibido é mais gostoso, né? Então, é a obrigação dos pais aqui. Eu falo, a minha mãe, ela me teve com 15 anos. Então, assim, a minha mãe, coitada, tinha nada pra me ensinar. Mas Deus, ele é misericordioso. Também caí, levantei muitas vezes, aprendi com erro, acertos. E aí você vai aprendendo na caminhada. E hoje, quando Deus colocou isso no meu coração, é justamente para ajudar as pessoas, não ficarem no erro. Ei, vai lá, acerta, faz o que eu não consegui fazer. A gente tem formas de aprender, a gente não precisa aprender só errando, gente. Quem falou isso é mentira. É mentira. A gente consegue aprender com o erro dos outros também. A gente consegue aprender. Então não precisa errar pra você aprender, não. Olha, só olha. Olha só o mundo como que tá. Preparem os seus jovens. Preparem os filhos. Amém. Mais do que esperar, ô irmão, a sua esposa, espere ansiando pela palavra do Senhor. Mergulhe na palavra. Leia Provérbios. Pra Salomão, ele poderia pedir qualquer coisa. O que ele pediu pro Senhor? Senhor, me ensine a discernir o certo do errado. Olha só. A gente tem que pedir isso pra Deus. Senhor, nos ensine a discernir o que é, o que não é. Quem são, quem não são. Porque o Senhor, ele mostra. Às vezes eu olho pra uma pessoa e consigo discernir, gente, o espírito que tá por trás daquela pessoa. Isso aqui não é benefício meu, não. Você procurar, você buscar, Deus vai te dar. Deliberadamente. Claro que erros e acerto, tá? É quebrando a cara muitas vezes. Já quebrei a cara muitas vezes. Se eu contar aqui cada coisa que eu já quebrei a cara, vocês vão falar assim, não é possível. Ingenuidade. Ingenuidade. Era muito ingênua. E aí, quebrava a cara. Não lia Provérbios. Não lia nada. E me ferrava. E aí ele vem aqui finalizando pra gente, né? As consequências de que... Do que adianta a gente ler a Bíblia e você ficar flertando com o pecado? Do que adianta você ler a Bíblia e você não seguir os mandamentos, os fundamentos que Deus estabeleceu? Não é só pra gente adquirir esse conhecimento aqui e beleza, fechou nossa Bíblia e a gente não se esforça. Gente, façam da vida de vocês uma prática. Por exemplo, tem umas práticas que eu coloquei. Vou orar pela sua vida, Anderson. E aí, tem umas práticas que eu coloquei. Tem o dia que eu tenho que parar de me mimar. Como que é esse dia? É um dia que eu dificulto a minha vida para tudo que eu vou fazer. Por que eu dificulto? Para eu não me esquecer de agradecer. Depois que eu aprendi isso, já faz acho que uns 4 anos que eu tenho um dia que eu dificulto a minha vida. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer a pé. E tudo que eu for fazer, tipo, se eu gosto de banho quente, eu tenho que tomar banho frio. Se eu gosto de café quente, eu tenho que tomar café frio. Aí, Ana, por que você faz isso? Pra eu poder me lembrar de agradecer das coisas que eu já tenho, não me tornar uma pessoa ingrata. Então eu falo do dia que eu não posso me mimar. Pra eu lembrar do carro que eu tenho, pra eu lembrar da cama que me aquece, pra eu lembrar do café quentinho, pra eu lembrar de diversas situações. A gente precisa, às vezes, fazer isso. O jejum também. Falei que eu quero fazer o jejum de Esther aqui. Inclusive, quem não acompanhou, eu fiz um jejum de 7 dias. Eu postei os vídeos aqui no TikTok, contando como que foi a minha experiência de um jejum de 7 dias.
Você não sai do jejum da mesma forma, gente. Então, assim, são coisas pra gente que é fundamental. A nossa luta, a gente precisa entender que não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades. Tem principados e potestades que atuam, às vezes, em pequenas regiões. Às vezes, no bairro onde você mora, tem principados e potestades. E você precisa estar em constante oração para ser dissipado. Ó, pra vocês terem noção, a minha mãe, a gente tem um período, né? Eu oro sempre à meia-noite e minha mãe ora às 3. E aqui na nossa rua é uma rua muito calma, porque a maioria é idoso. Só que chegou um pessoal barulhento, que gosta de ouvir funk, não dava pra gravar vídeo, não dava pra fazer nada. Aí eu falei assim, mãe, vamos fazer assim. Eu oro de madrugada e você ora às 3 da manhã. Minha mãe, beleza. Começamos a orar. Principalmente para Deus dissipar, destronar principados, potestades. E orando, orando, orando. E fizemos jejum. De repente sumiram. Saíram. Acho que a imobiliária pediu a casa. Aconteceu alguma coisa, eles foram embora. A rua voltou a ter paz. Aí ontem eu até falei, minha mãe, falei, mãe, você tá ouvindo? Ela, o quê? Eu falei assim, a paz. Porque antigamente, final de semana, era o terror. Aqui, era o terror, porque era funk até o último volume. E no final de semana eu gosto de ter tempos longos de estudo. Eu gosto de estudar história, eu gosto de estudar geopolítica, eu gosto de estudar política, eu gosto de estudar comportamento humano. Então, assim, são os dias que eu gosto de estudar diversos temas. Eu gosto de estudar feminismo. Então, são dias que eu gosto de estudar diversos temas, além da Bíblia. Depois que eu faço minha devocional, eu gosto de estudar esses temas. Era impossível estudar. Então, assim, tem que orar. Tem que orar. Ai, falei aqui, meia-noite nós temos um grupo de oração, onde a gente ora todos os dias. Todos os dias, meia-noite, se entrar aqui, a gente vai estar. Só ontem que eu não abri, porque eu tive que resolver algumas coisas. Eu precisava muito descansar também, porque eu tava muito cansada. E aí acabei não abrindo. Mas todos os dias a gente abre meia-noite e a gente ora. E aí eu já contei também que tem pessoas que entram aqui e falam assim, ora por mim. E acha que a oração é tipo um McDonald's, sabe? Um delivery, um over delivery. Eu quero que ore por essa área, faça isso, faça aquilo e tchau. Beijo. Aí teve uma mulher que entrou e falou assim, irmã, eu preciso que você ore pela minha madre que tá fechada e tal. E aí a gente orou por ela. Aí no outro dia ela falou assim, irmã, a senhora ora pela minha madre. Eu falei assim, irmã, a gente tava aqui orando, mas cadê a senhora? Tem coisas que eu vou, com certeza eu vou orar por você. Se você mandar mensagem pra mim, eu te mando o áudio, eu te mando o texto, o que você quiser, eu vou orar por você. Só que tem coisas que a minha oração não vai conseguir fazer, que é só você. Tem coisas que vai ser só você que vai poder fazer. Eu posso te dar o melhor tênis de corrida, eu posso te dar a roupa com a maior tecnologia, eu posso te dar a melhor suplementação que você já tomou na sua vida. Super Coffee, Intragel, tudo que você precisar. Posso te dar o melhor relógio, posso te dar a melhor cinta cardíaca, mas eu não posso correr a maratona por você. Não posso. Essa corrida é sua. Eu posso te dar a melhor assessoria de corrida, mas correr, só quem pode é você. Então, que nós possamos entender tudo que foi ministrado no nosso coração hoje, 7h23. Agradeço muito, muito todo mundo que tá aqui já, ficou aqui comigo até o final. Convido para vocês seguirem o meu perfil, quem puder ativar o Hurt Me, para sempre avisar quando a live começar para vocês também. O Hurt Me é algo muito especial. Tem um canal no YouTube. Quem não segue o canal no YouTube, o link tá na bio, vocês podem entrar lá. Dentro do canal do YouTube, eu coloquei uma série Fundamentos da Fé. Quem é novo na fé e quiser entrar para olhar essa série, ela tá muito interessante. Eu abordo temas diversificados lá. Não é temas complexos, eu trago o meu olhar, a minha visão sobre os temas. Biblicamente, claro, não tem nada que foge da palavra do Senhor, mas eu tento descomplicar ao máximo os temas, não trazer termos técnicos muito difíceis, porque eu nem gosto, eu gosto de uma coisa simples, porque até o nosso cérebro, até isso, se tiver muito complicado, o nosso cérebro ele não consegue absorver. Então eu gosto de falar uma forma bem simples mesmo para todo mundo entender. Então tem lá, Fundamentos da Fé, com 10 vídeos para você maratonar, chamar mais uma pessoa. As lives também, essa live 8 horas já fica disponível, então quem não consegue acompanhar direto aqui,
8 horas ela entra no canal, mas eu aconselho que acompanhe, já comece o dia na live mesmo, né? Porque já faz sua devocional, já escreve ali seus insights. Também te convido a chamar mais pessoas. Como que é uma forma da gente evangelizar, gente? E é uma forma que eu encontrei principalmente aqui nessa rede. É uma rede muito, muito difícil de você levar o evangelho. As pessoas aqui é bem complicada, mas tem formas. Você tá aqui comigo? Tá lendo a palavra, tá fazendo sua devocional, tira foto, me marca, reposta, chama mais pessoas. Olha, a gente tá num propósito de 31 dias, vamos lá. Então chama mais pessoas, é uma forma também da gente evangelizar. E que mais? Eu acho que a princípio são essas ordens aí. Não sei se é a ordem que fala, gente. Às vezes as palavras fogem, né? Mas esses avisos que eu tenho pra passar. Agora, me fala de onde vocês são. Ontem eu vi que tinha gente de Portugal, gente. Portugal, Rio Grande do Norte. Tinha gente de Salvador, que é minha terrinha. Hoje, quem tá aqui em São Paulo. Tem gente que tá aqui a primeira vez? São evangélicas. Obrigada, Lucineide. Seja bem-vinda. Tá aqui desde o começo, Lucineide. Vai, Alemanha, meu Deus do céu. Que legal. Santa Catarina. Primeira vez, seja bem-vindos. Seja bem-vindos. Ó, já entra no... Bahia, minha terrinha. O meu conterrâneo. Quem tá aqui, Belém do Pará. Quem tá aqui a primeira vez, gente, continue daqui, mas no canal do YouTube, que o link tá na bio, já tem lá disponível os 3 primeiros dias de live. Então vai lá, já faz os seus dias e já começa daqui, o 6º dia. Bahia, primeira vez. Gente, Bahia, o pessoal da Bahia é em peso aqui, hein? Que bênção. É um prazer estar com vocês. Olha só, né? A tecnologia nos aproximando. Quem diria, né? Cesário, São Paulo, pertinho. Que bênção, que bênção. Sejam muito bem-vindos. Espero que eu consiga, através das minhas limitações aqui, ajudar vocês de alguma forma, ajudar em oração, ajudar compartilhando. Eliseu, São Paulo, bênção. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. Rio é bênção, né? Tá calor, né? Aqui em São Paulo hoje tá frio, gente, tá um pouquinho frio. Mas, então, eu espero muito que vocês estejam sendo abençoados, espero que estejam aproveitando muito esse momento. Quero que vocês saiam desses 31 dias amando fazer devocional, amando mais e mais a Cristo, porque tudo aqui eu quero que aponte para Ele. Tudo aqui é porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, que esses momentos de devocionais sejam momentos leves, momentos que vocês escrevam bastante, se conectem novamente com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Exatamente, a palavra fala isso, viu, Eliseu? Nem muito, nem pouco, é o equilíbrio. Aqui, a gente aprendeu isso ontem, sabia? Ontem, deixa eu ver. Não, foi antes de ontem. Foi ontem. Cadê? Nem muito, nem pouco, né? Adquira sabedoria para ter discernimento, o suficiente. Que bom. Cadê? Ó, Anderson. Tem. Ajudo. Cláudia, meia-noite a gente tem horário nas lives de oração. Mas se você não quiser esperar meia-noite, manda uma mensagem pra mim que eu oro por você no particular, tá bom? O Anderson, tem lacunas na nossa vida? A gente sempre vai ter espaços a serem preenchidos, que muitas vezes esses espaços não foram preenchidos. Mas tem lacunas que só quem preenche é Cristo. E através dessa busca sincera, sabe? Se compromete. Às vezes a gente não quer se comprometer em todos os dias, porque pensa, pô, domingo, 6 horas da manhã. Eu sei que é sacrifício, mas a gente às vezes precisa sacrificar um pouco. Vem aqui todos os domingos, esteja com a gente. Aqui, ó, tem tanta gente maravilhosa. Aqui também é uma oportunidade de vocês se conhecerem, conhecer mais pessoas, pessoas de Cristo. Então, assim, aproveita. E saiba que só Cristo consegue preencher essas lacunas. Sobre isso que Eliseu? Que bom, que bom.
Você tá tendo problemas com ler demais, estudar demais, é isso que eu entendi? Sobre ler muito? Então, você tem que entender que é o seguinte, ó. Você é uma pessoa que adquire muito conhecimento, certo? Se você não tá colocando pra fora, você tá só se retroalimentando, isso aqui vai fazer assim, ó, e uma hora vai explodir. Uma coisa que você pode fazer, ter um diário para escrever mais os seus pensamentos, organizar as coisas, fazer um calendário organizando os dias, dividindo lazer, dividindo hobby, pintura. Eu gosto muito de pintar. Eu tenho uma aqui, peraí que eu vou pegar pra vocês, peraí. Um diário aqui, que ele é um local onde, ó, eu escrevo as minhas cartas, eu coloco minhas cartas, que eu gosto de apresentar no monte. E aí, nele, eu tenho a arte terapia, por exemplo. Essa daqui é o que eu vou começar hoje, que é a arte de março. Tá vendo? A arte terapia. Aí tem a arte terapia, que é algo que eu aprendi agora, eu quero... Comecei a desenvolver para pintar. A escrita também é algo muito bom para você liberar os pensamentos, emoções muitas vezes. É algo bom. Diário é muito bom vocês terem. Tem um diário que eu tenho desde 2018. Eu falo que é um diário que um dia eu vou escrever um livro com ele, que lá tem todos os meus propósitos, todas as minhas frustrações, todos os meus momentos bons e ruins, eu escrevo nele. Então, assim, é muito bom. Amo pintar tela. Olha, ó. Eu era sedentário, não tinha interação social, ou seja, só estudando. Não, aí se adquirir uma atividade, ó, por exemplo, quando eu termino aqui, agora que eu vou terminar, eu gosto de fazer um café da manhã pra mim, porque eu entendo que isso é muito especial, e depois eu vou treinar. Hoje era o dia que eu tinha um dia off para treino, mas eu gosto de me movimentar, então eu faço uma caminhada bem leve, faço um alongamento. Pilates também é algo que me ajudou muito, por causa da respiração. Eu sou uma pessoa muito enérgica, agitada também, então eu procuro coisas que me acalmam, no sentido de desacelera. Eu tenho momentos, vocês vão ver, eu tenho momentos de desfrute. Como que é esses momentos de desfrute? Isso aqui são dicas que eu vou dando, que eu fui aprendendo no decorrer da vida. É momentos que você vai levar a sua melhor companhia, que é você, pra passear mesmo. Tirar aquele momento que você vai numa papelaria, pega ali 10 reais e gasta com besteira. E pode ser lápis de cor, pode ser uma telinha, pinta, passeia, vai tomar um caldo de cana, vai conhecer parques. A natureza, ela nos devolve muita coisa, gente. Estar em contato com a natureza também é muito bom. Então, são meios ali de você devolver a saúde para sua mente. Tem um grupo no WhatsApp para isso. Gente, eu pensei em fazer um grupo aqui no TikTok, porque no WhatsApp eu já tive um grupo. Só que as pessoas, elas não têm muito senso, acaba chamando e você acaba não tendo vida. A não ser que eu compre um novo número e coloque lá e libere de vez em quando. Mas a gente pode fazer lives de, por exemplo, vocês sabem montar metas neurologicamente corretas? Vocês sabiam que para montar metas tem uma fórmula? Não sei se vocês já aprenderam. É algo que eu tenho vontade de ajudar as pessoas também. Bom dia a todos. Bom dia. Só para esse tipo de ajuda. Primeira vez, seja bem-vinda, Ana. A gente tá no propósito de 31 dias de provérbios. Você chegou no finalzinho. Mas fica já conosco, já segue aqui. Quiser acompanhar a live, vai estar no YouTube. Porque ajuda muito, sim. Ó, eu quero fazer, eu só vou pedir direção para Deus de como fazer. Mas eu quero muito. Quero muito. Se eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, eu ajudo. Que vocês tiverem de dúvidas também, pode ir perguntando. Que eu também vou ajudando no que eu puder ajudar. Amém? Mas enfim, gente, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. E aqui tem uma regrinha, tá? Quando a gente finaliza, todo mundo tem que digitar alegres, tá bom? Essa é a nossa regrinha, a única regrinha. Tenha um bom domingo, uma excelente semana.
Depois, qualquer coisa, manda mensagem no particular. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, ficaram com dúvida do conteúdo, me manda no particular, tá? Mas, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos... Digitei, alegres! Alegres! Alegres, alegres, alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Tá aí, alegres, alegres, alegres. Como faz pra mandar no particular? É só você digitar e mandar mensagem pra mim. Entra no meu perfil e manda mensagem. Glória a Deus, alegres, alegres. Sou novo no TikTok. Eu não, também não tenho muita experiência aqui não, tá? Mas é só entrar no meu perfil e colocar assim, ó, mandar mensagem. Gratos e alegres, é isso, gente. Um bom domingo pra vocês. Amanhã estamos aqui 6 horas. Quem não quiser perder as lives, principalmente o começo, quando eu termino a live, eu já publico um Histories. E lá tem uma etiquetazinha assim, ó, inscreva-se. É só você colocar ali, ó, que ele vai dar o lembrete. Na hora que a live começar, ele já manda o lembrete do celular de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês demais. Tamo junto até depois do fim. Beijo, tchau. Amém, amém, a nós.